Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Inter 1, Corinthians 0. E cara, começar falando que bom que a gente tem esse espaço aqui no YouTube para falar, porque hoje eu acho que a gente precisa desabafar e desabafar legal. E aqui a gente consegue realmente debater e todos os pontos que são possíveis. Porque o Corinthians não existiu. O Corinthians não existiu de novo. São 10 jogos de Brasileirão, é uma vitória apenas do Corinthians nesse campeonato, mais uma vez jogando muito mal, mais uma vez com jogadores que não merecem vestir a camisa do Corinthians, um elenco pavoroso, sério, dá vontade de, não sei se eu rio, se eu choro, de ver um monte de jogador horrível vestindo a camisa do Corinthians. O elenco do Corinthians é muito fraco, o time do Corinthians é muito ruim, o time do Corinthians é muito desorganizado e deu mais uma amostra hoje. O Corinthians não entrou em campo, não jogou futebol, não tinha triangulação, não é nem triangulação, não conseguia trocar 2-3 passes seguidos, marcação, defensivamente, uma dupla de pateta na zaga, uma dupla de pateta, dois jogadores que não sabem nem se posicionar, dois laterais também que todo jogo recentemente vem sofrendo para ponta. Se pega um ponta mais habilidoso, já também o Deus nos acuda. O meio campo não foi bem, batendo cabeça. E até o Wesley, que era a nossa grande esperança aí de jogada individual, era a grande esperança aí de um talento que a gente via na equipe, a gente não viu. Porque o Wesley virou um jogador preguiçoso, virou um jogador desobediente taticamente e virou um cara que também não consegue mais agredir o adversário. Porque ele segura, famosa enceradeira, e tem que voltar a bola para trás para tocar pro Hugo, para tocar pro Gustavo Henrique, pro Kaká. Não consegue criar mais nenhuma jogada. Cara, é muito difícil. Vou passar a voz agora para você comentar suas primeiras impressões aí de Corinthians e Inter, porque é muito difícil ver esse time em campo. E eu acho que hoje, os últimos jogos foram muito ruins, mas eu acho que hoje foi uma gota d'água de realmente, se não contratar, realmente, se não montar meio time novo, não tem como ter esperança. E assim, eu concordo com tudo isso que você falou, que realmente hoje foi pavoroso. Tanto do ponto de vista de você ter um time que realmente briga para vencer os jogos, porque hoje não deu. Você não conseguiu ver o Corinthians, aquele Corinthians que a gente espera, que é o Corinthians que se incomoda com a derrota, o Corinthians que quer a vitória a qualquer custo. Hoje é um jogo que individualmente a gente não consegue salvar ninguém, talvez no máximo o Matheus Donelli, mas fora ele, realmente não tem ninguém que a gente consegue avaliar como uma partida positiva. Individualmente todo mundo muito ruim, coletivamente muito ruim também, um time completamente desorganizado. É um time que parece que não treina, pô. Desculpa, sinceramente, eu não consigo assistir o jogo de hoje e falar, esse time treina. Seja jogando normal, seja em bola trabalhada, jogada ensaiada. Pô, a gente viu 2 jogadas de escanteio que o Corinthians tentou sair curto, que me deixa muito claro que esse time não treina, pô. Não é possível que eles treinem essas jogadas. Você falou aí também, que você falou dessa zaga que, pelo amor de Deus, é o terceiro jogo consecutivo que a gente vem sofrendo por conta da zaga, por conta de jogadores que realmente não tem qualidade para jogar no Corinthians, que não tem cabeça para jogar no Corinthians, que não tem postura para vestir a camisa do Corinthians e que mais uma vez prejudicam a gente e que mais uma vez afundam o Corinthians cada vez mais no campeonato e que deixam a gente na zona de rebaixamento. Cara, assim, e comentando primeiramente sobre a dupla de zaga do Corinthians. O primeiro ponto que a gente tem que falar, que eu acho que é o principal, que se a derrota hoje aconteceu, eu acho que passa muito por esses dois. Gustavo Henrique e Kaká. Sinceramente, a derrota, assim, não venceu, não passa pelos dois, mas a derrota passa muito pelos dois, mano. Sim, passa muito pelos dois. Porque se você pegar o gol, beleza que o gol não é um erro crucial que nem foi o Kaká fazendo gol contra, por exemplo. Ninguém fechou o cara, mano. Sim, mas não foi algo que alguém fez um gol contra, que, enfim, fez uma merda colossal, mas 2 jogadores marcando via Bluetooth. 2 jogadores marcando a distância. O Hugo e o Gustavo Henrique ficaram olhando o Wesley chutar. E o Gustavo Henrique foi assim o jogo inteiro. Eu não consigo entender como um jogador de mais de 1,90 de altura, forte, que era pra ser um cara imponente, consegue perder pelo alto, que nem ele perde no gol anulado do Inter, que estava impedido sim, mas se não seria uma grande culpa dele. Consegue chegar atrasado em todas as jogadas, ele não ganha uma. E com a bola no pé é horrível. Com a bola no pé não consegue tocar pro lado. A gente se acostumou com os zagueiros do Corinthians que tinha uma boa saída de bola. O Gustavo Henrique é um bagre com a bola no pé. É muito ruim. E o Kaká tá seguindo essa linha também. A gente viu no final do jogo, que eu acho que reflete muito o que foi o Corinthians hoje contra o Inter, e reflete muito do que tá sendo o Corinthians, a desorganização tática. A gente comentou, você comentou Matheus isso durante o Bidu jogo. na direita. O Mosquito lá na casa do caralho, nem perto da jogada. O Coronado sendo o Coronado como o jogador mais recuado do time, mano. O jogador para ser o homem de marcação, para iniciar essa jogada, o Coronado, sendo que é o jogador para estar mais perto do gol, para finalizar mais, e tava lá atrás, sendo que Kaká e Gustavo Henrique tava lá na frente, ilhado. Pô, cara, tá de sacanagem. Você vê, tirando um lateral direito para botar um ponta, e não tem. Se você vê o Corinthians dentro de campo, beleza.
tem poucas peças e a gente tem que pontuar, porque o Corinthians não tem um elenco. Você olha pro banco de reservas, você dá vontade de dar risada, porque não tem nenhum jogador disponível para jogar, não tem ninguém que você olhe, não é que o cara vai mudar o jogo, não é o 12º jogador que o Corinthians acostumou a ver, que o corintiano lá atrás viu com o Dinei, que o corintiano viu com o Pedrinho em 17, viu com vários jogadores, não tem esse jogador, mas é que não tem nenhum jogador à altura de entrar e você ter uma esperança que possa fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, vamos analisar o time do Corinthians taticamente. Na parte ofensiva, é um Wesley, que é um ponto esquerda, que fica preso na esquerda e não sai dali. É um Coronado ou um Gal que joga pela direita, que não tem capacidade de jogar ali. O Antônio não entendeu isso até agora. Os dois têm que tentar jogar pelo meio. E são dois jogadores que vão pegar a bola e tentar trazer para dentro. Não tem mais nada. Yuri Alberto fica preso ali no ataque. O meia ali fica preso. Ranielli e Bidon dificilmente têm uma liberdade de chegar no ataque. São dois jogadores para começar a jogada do Corinthians e dificilmente sobem para ser aquele elemento surpresa, para fazer uma companhia pro meia. É um time muito previsível. É um time muito clichê. Não tem nada de diferente, por isso cara. Que agora o Wesley nada é de fácil diferente. de ser marcado. Por isso que o Wesley de uns jogos para cá não vem fazendo nada. Porque é um time previsível. É bola no Wesley e fé. Vamos ver o que acontece. O Corinthians não consegue jogar pela direita nunca. O Corinthians não tem jogada pelo meio também, porque não consegue uma ultrapassagem, não consegue uma tabela, não consegue uma triangulação. E tudo isso, principalmente fora de casa, que fica ainda mais nítido todas essas situações. E, mano, é muito decepcionante. Voltando aí rapidinho a falar sobre a zaga, que assim, até jogadores que a gente... Parece que a gente não pode elogiar jogador de 2 partidas seguidas. Parece que no Corinthians virou crime isso. Porque se a gente elogia muito em uma partida, na outra já faz uma partida de pereba. A gente elogiou bastante o Mateuzinho contra o São Paulo, apesar de que fez um mau primeiro tempo. E olha hoje, mano. Olha hoje. O que o Mateuzinho fez hoje? O Mateuzinho foi um jogador patético. Foi ridículo o que ele fez hoje. Ridículo. Tanto em termos táticos quanto em termos técnicos. Com a bola no pé, pra fazer um passe. Pô, mano, não tem como. E você vai olhar todo o resto do time. O Hugo também, que vinha numa crescente gigantesca, era o jogador que mais vinha evoluindo no time do Corinthians, de 3 jogos pra cá também desmoronou, não joga mais nada. O Kaká, que vinha super bem também, super mal. O Gustavo Henrique, eu não quero nem mais comentar sobre, que pereba de um zagueiro. O Ranieri, que vinha super bem, vem mal também. O Bidon nem acho que fez uma partida terrível, mas também não foi grande coisa. O Coronado e o Garro sumidos em boa parte do jogo e tendo erros técnicos bizarros. O Coronado tem o passe longo, deixou o Yuri 2 vezes em boas condições para fazer alguma jogada, alguma coisa. Mas você vê os cruzamentos dele, pô, é rasteiro, é bola meia altura, é bola que não chega onde ele quer. É impressionante. No final foi bizarro. É impressionante, mano. O Yuri errando coisa básica também de novo, voltando a ser Yuri Alberto, que a gente não via ele sendo há muito tempo. O Wesley voltando a tomar só decisão errada o tempo todo. Cara, é muito difícil, mano. É muito difícil. Muito difícil. Parece realmente que não treinam. Eu usei um termo no vídeo que eu... Se quiser ver lá, já deve estar disponível também no Instagram, TikTok, outras redes sociais, que a gente faz um outro vídeo de pré-jogo. E uma frase que eu usei, eu acho que reflete muito o que o Corinthians é. Que o Corinthians não tem nada, cara. Não tem nada. A gente via antes, o Corinthians poderia não ter uma organização tática, mas você vê aqui e fala, pô, o Garro tá jogando bem, o Wesley ali é um fator desequilibrante, o lado esquerdo tá evoluindo, defensivamente tá tomando um pouco gol. O Corinthians de umas partidas pra cá virou nada. Contra o São Paulo teve até bons lampejos, mas hoje contra o Inter, o Corinthians taticamente não existiu e tecnicamente, você vê os jogadores com a bola, todos eles apanhando. Não conseguia tocar 2 passes seguidos. O Ranielli, que a gente elogia tanto, não conseguia acertar um domínio. O Garro, que a gente sabe da qualidade, perdeu 2 gols ali que, pô, cara, ele não teria que perder. É um jogador que não conseguiu armar. Os cruzamentos do Coronado, o Yuri muito bem nos últimos jogos, sabe, ia chutar, escorregava, ia correr, escorregava. Eu prefiro acreditar que foi um acaso, que foi um jogo atípico, que é algo que não vai mais se repetir, mas fazia muito tempo que eu via num jogo que nada de certo acontecia. Não teve nenhum jogador tomando decisão certa, não teve nenhum jogador tecnicamente bem, organizadamente a equipe não aconteceu, não fluiu, substituição, e o final do jogo é aquele famoso abafa na área, aquele pavor. Nem final de jogo, né? É tipo assim, os últimos 15, 20 minutos do Corinthians é isso. É cruzamento na área, não interessa se não tem ninguém, não interessa se o cruzamento vai sair torto, bola pra área, e seja o que Deus quiser. E não dá pra ser isso toda vez, porque a gente vem vendo isso do Corinthians praticamente 2024 inteiro, principalmente em finais de jogo que tá perdendo, porque realmente não tem recurso. E não tem recurso, e eu acho que agora é o ponto que a gente tem que falar, que é o que a gente vai falando desde o começo também do Campeonato Brasileiro, é que o time é ruim. O time realmente é muito limitado, os 11 muitas vezes até pode fazer uma coisa ou outra, até dá pra ter boas partidas, que a gente sabe que esses caras podem render, só que realmente o elenco é muito fraco. É muito fraco. Você olha pro banco hoje, quem tinha condição de entrar e mudar a partida?
de realmente transformar o time do Corinthians pro bem. São pouquíssimos jogadores. Tem jogadores que a gente sabe que tem esse potencial. O Mosquito já foi esse jogador. O Pedro Raul, querendo ou não, já foi vice-artilheiro de Campeonato Brasileiro, 19 gols em um ano. O Falso Vera já foi um grande jogador, apesar de que nem estava no banco hoje, mas está no elenco. São jogadores que a gente pode até esperar alguma coisa, mas que eles não estão bem. Não vem entregando. Então não são jogadores para estarem no Corinthians, para realmente serem jogadores de mudarem jogo. É por isso que a gente precisa tanto de um novo time, precisa tanto de contratação. E aí entra todo o lance que a gente sabe o que vem acontecendo, que não tem dinheiro, não tem bastidor forte. Quem que vai querer vir jogar no Corinthians com essa bucha? Como é que vai reforçar esse time, mano? Então realmente chega num lance que as esperanças são muito pequenas. Como é que a gente vai se manter na Série A? E a gente vê um 11 inicial do Corinthians, eu concordo exatamente com o que você falou. Se a gente for ver, o 11 inicial do Corinthians em si não é um time ruim. É um time que consegue brigar, é um time que era para ser competitivo, mas vai tirar uma peça ou outra dali. Vai tirar o Félix Torres, que muita gente critica. Eu acho que ele não se adaptou totalmente ainda ao Brasil, ele tem algumas falhas, mas é uma discrepância absurda você ter o Félix Torres e ter o Gustavo Henrique no titular. É uma discrepância absurda você ter o Félix Torres e ter o Caetano, ter o Kaká. É muito, muito longe. O Félix Torres é muito acima desses jogadores, apesar de ainda dever. Você vai pegar um momento ruim do Wesley, 5, 6 jogos ruins dele. Quem que você vai colocar no lugar? Você vai pegar um jogo ruim do Ranieri. E agora? O Yuri Alberto foi suspenso, não vai jogar contra o Atlético Paranaense, tomou aquele cartão infantil no final do jogo. Hoje ele foi muito mal. Vai colocar o Pedro Raul? O que vai se esperar do Pedro Raul? Como você vai esperar alguma coisa do Pedro Raul? Esse que é o negócio. A gente viu os 11 de hoje, a gente vai criticar, só que quando a gente for realmente analisar pra falar, qual que é o Corinthians que vai jogar na próxima partida? É o mesmo time. Quem tá no banco é pior. É o mesmo time. Aí a gente analisou que o Mateuzinho tá mal, mas hoje tinha até o Leomaná no banco, mas a opção do Antônio foi colocar um Mosquito pra tentar chegar mais à frente. Então assim, não tem elenco, cara, não tem elenco. Hoje o nosso goleiro titular, para os próximos meses, se o Corinthians não contratar ninguém, é o Matheus Donelli. O reserva do Matheus Donelli é o Felipe Long, que é o moleque da base. Então nem no gol o Corinthians tem mais opção. E aí a gente entra naquele problema. 150 milhões de reais gastos em reforços para uma equipe que, beleza, que o Augusto teve que montar um time do zero, porque nada sobrou da gestão passada, mas mesmo assim foi muito dinheiro, foi muita expectativa para um time que não tem um reserva sequer. O Corinthians não tem um reserva, não tem uma posição que o Corinthians tem um reserva à altura. Não tem, não existe. E o titular ainda deve. Possa ter um ponta-direita ou um meia, só que com o Romero no time. Que ele realmente pode ser um reserva que... Cara, nem acho. É um reserva que pelo menos participa. Que é um reserva que pode realmente fazer... Caiu muito, mas é um Romero que pelo menos pode fazer alguma coisa de diferente. Se ele tá no banco hoje, eu acho que ele é a melhor opção de banco que o Corinthians tem. Seria a melhor opção de banco, acho que é o máximo. Mesmo assim não é uma boa opção de banco. Eu acho que é o máximo. Cara, e aí você vê todo um planejamento, todas essas confusões que estão tendo. É muito complicado. É muito complicado ver que o Corinthians está nessa situação, que muitas pessoas não querem bem o Corinthians. E realmente, torcida corintiana pode ficar bravo, pode não concordar, mas esse ano, se não cair, é lucro. Não dá pra avisar a Copa, esquece Copa do Brasil, irmão. Esquece Copa Sul-Americana. Esquece tentar brigar por... mas e se abrir um G8? Esquece, não dá. A briga do Corinthians é não cair. Por isso que, inclusive, a gente falou aqui no pós-jogo do São Paulo, eu respondi gente falando isso também. Mas empatou em casa com o São Paulo, não tem que se contentar com o empate. O campeonato do Corinthians não é com o São Paulo. O time de São Paulo é muito superior, vai brigar lá em cima, apesar de ter perdido hoje. Não é o campeonato do Corinthians. O campeonato do Corinthians é contra Criciúma, é contra Vasco, é neste momento contra Fluminense, vamos ver como que os caras vão vir. É contra o Cuiabá, que apesar de ter ganho hoje é um time inferior, é contra Vitória, é contra a Juventude, que ainda acho que... e Atlético Goianiense, que ainda podem brigar. Ganhou da gente o Juventude. Inclusive, e a gente não ganhou o Atlético Goianiense. Esse é o nosso campeonato. O nosso campeonato é chegar em casa contra o Cuiabá e conseguir ganhar de algum jeito. Contra o Vitória, conseguir ganhar de algum jeito. Jogar contra o Criciúma e conseguir ganhar de algum jeito. Ganhar dos outros, esquece. O time é ruim, o time é muito limitado. E a gente viu hoje contra um time misto do Inter, que tinha 1 milhão de desfalques, o Corinthians conseguiu perder e ser pior. Se o primeiro tempo acaba 0-0, o Inter viria melhor para o segundo tempo e teria feito um ou outro. E só não fez mais porque o terceiro goleiro do Corinthians ainda salvou a gente. Que time horroroso, pavoroso. E, cara, esse é o ano que tem mais chance de cair. Tem mais chance de cair do que 18, tem mais chance de cair do que 20. 20 talvez, eu acho que tem uma competição ali. Tem mais chance de cair do que o ano passado, porque sim, o elenco do Corinthians esse ano é pior do que o do ano passado. Pode ser mais intenso em questão de jovialidade, em questão de jogadores que têm capacidade de correr, mas... O elenco é muito mais fraco. Mas de forma técnica, de capacidade, é inferior. O elenco é muito mais muito fraco. Inferior, muito inferior. O time reserva do Corinthians ano passado, por exemplo, conseguiu empatar com o Cruzeiro no Mineirão.
o time reserva do Corinthians hoje, se jogar com qualquer um, é goleado. Inclusive contra a Vitória, contra a Cuiabá, é Fácil, perder tranquilamente. fácil. Eu acho que é o seguinte, o Corinthians vai jogar com qualquer time, não tem que entrar realmente com o pensamento, pô, vamos entrar para ganhar. Vamos entrar para jogar, para tentar competir. O Corinthians, ele é forçado a competir com absolutamente todo mundo, porque não pode se dar o luxo de jogar nenhum ponto fora nesse Campeonato Brasileiro. Nenhum ponto sequer. Então, se conseguisse puxar um empate hoje, seria bom resultado. Eu concordo com você que contra esses times, contra a Vitória, contra a Cuiabá, contra o próprio Fluminense que está lá embaixo, contra esses times que você falou que é a competição do Corinthians, o Corinthians precisa entrar para vencer, absolutamente todos eles. Contra o resto, vai ter um Palmeiras agora na semana que vem, o Corinthians tem que entrar e tem que entrar para competir. Se não der para ganhar, cara, é uma pena, o time do Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, tem que tentar vencer, a obrigação é tentar vencer, mas se não der, não dá pra também jogar tudo no lixo, porque esse de fato não é o campeonato do Corinthians. Mas é difícil ver esse time competindo, é difícil imaginar. Por isso que, inclusive, eu mas até é isso penso que a gente cobra. É isso que o corintiano cobra. O corintiano não cobra o Corinthians por ter perdido pro Internacional. Não é um fim de mundo perder pro Internacional. O problema é como perdeu. Sim, não jogando nada. Mas é difícil ver, cara, porque é o que a gente cobra, o que a gente espera e o que a gente sabe que até dá pra entregar. Mas a gente pega o Palmeiras aí na próxima semana, com o futebol de hoje apresentado recentemente. Eu até penso em, por exemplo, talvez seria melhor entrar com 3 zagueiros, bota o João Pedro, que se dane, bota o João Pedro ali, entra com 3 zagueiros, entre fechadinho. Ai, mas é postura de time pequeno. Foda-se, irmão. Entra pelo 0x0 pelo menos. Se entrar nos buracos que tiveram defensivamente hoje, Mateuzinho na lateral direita, essa dupla de Pateta na zaga e ainda o terceiro goleiro, vai fazer o quê, irmão? Vai fazer o quê? Como que vai imaginar competir? Talvez a competição do Corinthians nesse momento é entender que o elenco é fraco, entender que o time é fraco e ter a humildade de realmente jogar como um time inferior. Talvez seja isso. Então vamos lá, partir para as notas. Matheus Donelli, cara, foi o que eu falei, eu acho que é o único que hoje que pode salvar, porque ele tomou um gol que absolutamente não é culpa dele, acho que nenhum goleiro pegaria aquela bola. E no resto ele até que fez umas grandes defesas, né? Pegou uma muito boa no primeiro tempo, que ia no ângulo, teve outra cara a cara também no segundo tempo que ele defendeu. Vou acabar fechando com ele com nota 6,5. Eu vou de nota 7 pelo fato que não teve gol no culpa do Inter. Foi tudo que você falou, fez boas defesas e foi um cara que entrou numa bucha, né? Então, eu penso que pro Donelli fazer um jogo desse, na pressão que tava, não é algo comum. Eu acho que foi algo fora do comum, sabe? Eu acho que ele conseguiu surpreender e por isso eu vou de nota 7. Já puxando pro Mateuzinho, que pra mim fez uma das piores partidas com a camisa do Corinthians. Acho que foi a pior. Se não a pior. A dele, acho que foi a pior. Jogou muito mal, foi pavoroso em campo. Hoje vai ter festival de nota ruim, tá? Hoje é festival de xingamento e apavoro pros caras. Então, eu vou de nota 1 pro Mateuzinho. Cara, eu vou de 1,5, porque pelo menos ele correu, assim. Se a gente reclama aí que não teve muita coisa, pelo menos o Mateuzinho se esforçou. É o máximo que dá pra tirar dele, então 1,5. O Gustavo Henrique é 0, de novo, 0. O zagueiro nulo, não ajuda em nada, prejudica o time, ofensivamente não consegue nada também. Tem um lance livre pra cabecear, ele erra. Tem lance livre pra dominar, ele erra também. Tem passe curto, que ao invés de jogar rasteiro, ele joga pelo alto. Teve que logo no começo do vídeo você falou, não sei se eu rio ou se eu choro. A gente cansou de dar risada do Gustavo Henrique no sentido de dar uma coringada, pô. Porque não é possível que um cara desse joga no Corinthians. Nota 0, pavoroso. Eu vou de nota 0 também. Meus parabéns, Gustavo Henrique, porque a gente deu 3 notas 0 nos pós-jogos aqui do YouTube e 2 foram suas. Parabéns, viu? Você é um grande zagueiro. Vai embora do Corinthians, altura, por favor. Sim, porque do resto é tenebroso. Nota 0, irmão. Assim, mas ele não foi expulso. Vocês deram nota 0 para jogador que foi expulso. Vocês deram nota 0 para jogador que fez gol contra. Para jogador que sei lá o quê. Independente, irmão. O Gustavo Henrique errou tudo que ele tentou. Não seria loucura. E se não fosse impedimento, ele teria errado de forma bizonha num gol. Não seria loucura errou hoje, tudo. O torcedor tá torcendo pra ele ser expulso, ia prejudicar menos. Ele errou tudo. Fazia tempo que eu não vi um jogador que errava tanto num jogo quanto o Gustavo Henrique. Errou tudo, nota 0. O Kaká também pra mim teve uma nota baixa, mas pra mim foi melhor que o Gustavo Henrique, que o Mateuzinho. Puta, cara, não sei, é difícil. É pau a pau. É pau a pau. Eu vou de nota... Tô tentando pensar em algum lance do Kaká positivo pra ver se eu dou uma nota mais alta. Não dá, vou seguir a mesma linha do Mateuzinho, nota 1. Pra mim é nota 2. Um pouco melhor que o Mateuzinho, mas também terrível. O Hugo também muito mal, dando espaço pra caralho pro Wesley passear por ali. O Wesley do Inter, no caso, né? Tomou uma caneta. Tomou caneta, ofensivamente foi mal também. Nem conseguiu aparecer direito. Porra, mano, achei até pior que o Kaká. Por incrível que pareça, achei o Kaká o melhor dessa linha defensiva aí. Nota 1,5 pro Hugo também.
Não, eu vou numa linha diferente. Eu achei um pouco melhor do que o resto, né, tirando o Donelli. Porque ele vai muito mal no gol do Inter, quer dizer, isso é fato. Toma aquela caneta. Mas, cara, tirando esses lances, ele é um pouco mais seguro que o Mateuzinho. Se eu dei nota 1 para os outros, eu vou de 1,5 pro Hugo ali. Eu acho que foi um pouco superior, mas também foi muito mal. Foi a pior partida do Hugo dessas recentes. Puxar pro Ranieri, primeiro volante. Também acho a pior parte do Ranieri com a camisa do Corinthians, o que é muito difícil de dizer. Muito mal. Porque ele raramente vai mal e hoje, na marcação atrasado, quase fez um pênalti infantil, um carrinho no Wesley. E ofensivamente, errando muito passe. Só aquela bicicleta que ele deu pro Yuri no meio da área, que foi um lance bom dele. Um pouco acima dos da defesa, né? Mas não muito também. Eu vou de nota 3,5 pro Ranieri. Nota... Concordo com você, 3,5. Sumido do jogo, pouco participativo e defensivamente atrasado em todas. Parecia o Gabriel Moscardo contra o São Paulo. O Bidon, achei que tecnicamente foi o único que conseguiu ser um pouco acima, que quando o jogo tava aquela bola que não para no pé de ninguém, ele realmente para e dá uma acalmada no jogo. Errou pouco passe, teve só uma tirada aqui de trás que ele deu ali no meio campo e acabou entregando a bola para o Internacional. Mas no geral vou acabar fechando com nota 5 pro Bidon, que eu acho que foi talvez da linha o menos pior. O Bidon é um jogador que, apesar da qualidade muito grande dele, que a gente tem que dar os méritos para ele porque ele é muito bom jogador com a bola no pé, me irrita muito o fato dele ser muito franzino, muito magro e perder todas no meio campo. O Corinthians não tem posição física nenhuma no meio campo. Qualquer meio campo do Corinthians hoje deita e rola porque o Bidon não tem essa capacidade de marcação, porque ele é muito fraquinho, apesar de ser um bom jogador. Mas acabou não influenciando diretamente no resultado, que nem você falou, ainda deu um outro passe um pouquinho melhor. Eu vou uma nota um pouco mais baixa, mas melhor que o Ranieri, eu vou de nota 4. Partindo para o outro que compôs o meu campo, vou colocar o Coronado, porque ele começou jogando centralizado. Teve momentos ruins durante o jogo, de cruzamento errado, de cruzamento rasteiro, de conduzir muita bola e acabar errando. Mas se a gente for analisar, o que o Corinthians criou de perigo, as duas melhores enfiadas de bola foram dele. Os dois... O único chute de fora da área também. O único chute de fora da área que levou um certo perigo foi dele. Ele conseguiu ainda, mesmo uma partida abaixo, ser o jogador que mais levou perigo ao gol do Inter. Então vou uma nota um pouco superior. Eu vou de nota 5,5 pro Coronado. Eu não achei que ele foi tão mal hoje, não. Eu acho que eu vou de 4,5, porque pelo que se espera do Coronado hoje realmente foi pavoroso. E muito lance... Que, se ele calma, se ele olha um pouco melhor, se ele capricha um pouco mais no passe, ele acerta. Um jogador... Ele teve 2 bons momentos, 2 boas enfiadas de bola. E é muito pouco, cara, é muito pouco. O jogador do nível do Coronado, pelo que se espera dele, ele não pode estar afobado desse jeito. E ainda saiu lesionado no final, a gente espera que não seja nada, porque se ele jogou mal hoje, se ele não é um cara constante... Tá ruim com ele, pior sem ele. Porque não tem opção. Porque se você tira ele, ou é Mosquito na direita e Garro no meio... ou você vai inventar de colocar Guilherme Biro ou Matheus Araújo, que aí acabou o time do Corinthians. Ou faz a mesma coisa de pegar o Moscardo, puxar ele pro meio e jogar o Garro pra ponta, que daí seria inacreditável. Não tem opção, o elenco é muito fraco. Já que você citou, vamos falar do Garro. Pra mim, o Garro, ele é um jogador brigador, um jogador muito guerreiro, que às vezes a marcação ajuda mais do que a gente pensava que ele poderia ajudar, e ele tem sim talento, mas é um cara que pra mim é muito inconstante também. Eu acho que tá na hora também de a gente dar uma criticada no Garro, porque a cada 5 jogos ele joga 3 mais ou menos, joga 1 bem e joga 1 mal. Ele, para ser o camisa 10 do time, a principal referência, ele tem que ser muito mais que isso. Hoje, para mim, foi mal. O segundo tempo melhorou um pouquinho, mas do resto não tem como colocar uma nota muito alta para ele. Eu vou de nota... Cara, eu vou de nota 4, mesmo que eu dei pro Bidon. Nota 4 também. Concordo com tudo que você falou. O Wesley, voltando a ser o jogador que ele era no ano passado, que é um jogador que cansa de tomar decisão errada, tem mais decisão errada do que correta durante o jogo, prende muito a bola, tenta o drible errado. E é foda, mano, porque de uns tempos pra cá ele era um jogador que ganhava praticamente todos os confrontos pra agora não ganhar praticamente nenhum. Sim. Realmente parece que ele se desvirtuou, que ele tá realmente com olhos na Europa, já é o que parece, pelo menos é o que o Wesley... Dá impressão. É o que o Wesley transparece pra torcida do Corinthians. E eu concordo com o que você falou no começo, O Wesley, ele tá cada vez mais um jogador que, taticamente, ele é inofensivo. Ele não tá nem aí pra marcação. O Corinthians tenta marcar pressão na frente, tentou fazer isso contra o São Paulo também. No segundo tempo, ele foi o que largou o Igor Vinícius lá e acabou prejudicando. Hoje, a mesma coisa, no primeiro tempo, o Corinthians tentando marcar em cima, ele larga. E ele tenta mais acompanhar a lateral do que fazer pressão lá na frente. E isso acho que acaba prejudicando muito o que o Antônio tenta passar pro time.
Fora que com a bola no pé hoje também ele foi muito mal. Aquelas cortadas que ele dá pro meio e cruza pra área também, errou praticamente todas. Pô, mano, nota 2,5 pro Wesley, muito mal. E aquela parada também, né, que você citou, que o Wesley taticamente tá muito mal. Mano. Desobediente e tático absurdamente, assim, de uma forma muito grande. Só que o Wesley, quando que ele tá numa boa fase, ele tá jogando bem, com a bola no pé, você até que releva um pouco isso, que você fala, beleza, o cara não ajuda aqui, mas se colocar um outro jogador para cobrir a dele e fechar a lateral do campo, você dá liberdade para um jogador que tá numa boa fase e está decidindo. Ele não tá mais decidindo, ele não tá ganhando um contra um. O Wesley provavelmente foi o jogador do ataque do Corinthians. Provavelmente não, tenho total certeza disso. O jogador que mais tocou na bola do ataque do Corinthians. Sim. Entre os meias, atacante, até os volantes, o Wesley foi o jogador que mais tocou na bola, mais foi acionado, mais teve liberdade, mais recebeu espaço, mais tudo. E mesmo assim, eu acho que ele foi o jogador que menos conseguiu um passe certo, que menos conseguiu situações perigosas e que menos finalizou. Eu não lembro de nenhuma finalização do Wesley no jogo, e mesmo outros jogadores com muito menos tempo de bola no pé fizeram isso. Ele tá uma enceradeira gigantesca, para mim uma nota até pior. Eu acho que não pior que os zagueiros, mas eu vou de 1,5 pro Wesley também, ali na mesma linha do Hugo, só porque na parte do gol que a gente tomou ele não teve culpa, né? Mas essa é a nota. Mas você vai olhar também, vai ter gente falando, mas teve aquele lance que ele puxa de letra e joga pro meio da área. Mas teve aquele outro lance que deixou os caras caírem no chão. Só que beleza, irmão, se ele teve 30 chances e acertou 2, é diferente do cara que teve 5 e acertou 1. A proporção é completamente diferente. E é objetivo em quê? Ele foi um bonito drible, uma boa jogada, mas foi um drible para trás. Não ajudou o Corinthians a criar nenhuma jogada, a construir nada. O Wesley até um pouquinho melhor no primeiro tempo, no segundo tempo muito mal. O Yuri Alberto fez a pior partida dele também nas últimas. Eu acho que depois que ele embalou a sequência dele de bons jogos, muitos bons jogos, ele fez uma partida ruim hoje, tropeçando, perdeu todas para os zagueiros do Inter. Voltou a ser o jogador cai-cai. Sim. Ainda eu acho o menor dos culpados, mas fez uma partida ruim. Eu vou de nota... Cara, nota 3 pro Yuri Alberto. Eu vou fechar com você também. Nota 3. Até tentou participar um pouco do jogo. No começo pareceu que estava bem, dominou a bola, soltou fácil e tal. Só que pra finalizar hoje foi mal e, de novo, voltou a ser jogador cai-cai, pô. Que não consegue ficar em pé, que tromba e cai, que vai sair correndo, que tá com a bola na frente e cai também. Aí fica difícil. O primeiro que entrou foi o Bidu, que a gente pode até falar sobre isso também, que o jogo tá difícil, o Corinthians não consegue criar nada, quem que ele chama? O Matheus Bidu. E que foi por necessidade, porque o Hugo sentiu também, que não foi porque ele achou que ia mudar o jogo. Mas de qualquer jeito não dá pra ser isso, né, mano? A primeira alteração do time no jogo, perdendo de 1-0, foi o Matheus Bidu aos 20 e tantos do segundo tempo. Mas de qualquer jeito o Bidu acabou não entrando tão mal no jogo, participou, acabou dando uma boa enfiada de bola, acho que foi pro Garro. Cara, no geral eu vou ficar com 4 pro Bidu. Não entrou mal, teve um outro momento de desligue dele ali. E é um jogador que não jogava há muito tempo também, né? Você vai botar o cara no jogo que você tá perdendo, no lateral esquerdo que não jogava muito tempo, é muito complicado fazer isso. Mas por incrível que pareça, ofensivamente ele produziu mais que o Hugo. Acho que fez uma partida melhor que a do Hugo, inclusive. Eu vou fechar com nota 4 pro Matheus Bidu. Acho que ele teve uma média ali não tão ruim, conseguiu ainda entregar uma outra coisa. Se a gente for pegar os outros jogadores que entraram no segundo, foi o Pedro Raul. Nossa, lembrei que foi o Pedro Raul agora, velho. Tinha esquecido que tinha sido o Pedro Raul. E aquela parada. É muito difícil comentar do Pedro Raul, porque é um jogador que é um bagre. Se tem um bagre de verdade, é o Pedro Raul. Um jogador muito ruim, não sabe dominar uma bola. Teve muitos momentos que ficou impedido ali, que a gente se irritou bastante com ele também. Noção de posicionamento zero. E é um jogador que serve para uma coisa, você alçar a bola na área. E o Corinthians até tentou, mas não conseguiu alçar nenhuma bola na área. E automaticamente ele vira um jogador inútil. Um jogador inutilizável. Ele foi inútil, a bola não chegou nele. Ele encostou na bola. Eu não lembro dele encostar na bola. Também não lembro. E ele ficou uns 15, 20 minutos em campo. Não encostou na bola, nem relou na bola. É culpa do time, mas é culpa dele também, que não se movimenta, que tá posicionado errado, que não é um jogador muito lento, muito lento. É culpa de todo mundo. Foi o que a gente falou no começo do vídeo, pô. É culpa de quem escala, é culpa dele, é culpa dos companheiros, é culpa de todo mundo. Só porque não foi acionado, eu vou dar uma nota 2 pro Pedro Raul. Porque se tivesse acionado, eu acho que eu daria uma nota 0. Mas como que ele não tocou tanto na bola, o que é bom, inclusive, nota 2. Vou deixar sem nota, pô. Ele não consegue participar do jogo. Não consegue. E o time também não consegue acionar ele. É sem nota pra ele. E quem entrou também foi o Mosquito, que... Sem nota também. Não fez nada. Não fez nada. O Corinthians troca e não faz nada. O Bidu conseguiu participar do jogo porque ele é jogador de defesa. Porque a bola passou por ele algumas vezes. Se ele fosse jogador de ataque, não ia chegar nunca essa bola nele. Nunca.
Eu acho que sem nota é uma boa definição. Dá pra pontuar que o Mosquito ainda errou um outro passe na lateral do campo que não deveria ter errado. Mas, cara, realmente não teve muita participação. Eu vou fechar com sem nota, mas se tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota baixa. Porque o momento que ele entrou, a substituição não surtiu efeito e ele também não conseguiu agregar em nada. Aí só teve essas, né? Aí partindo pro Antônio Oliveira, que para começar aqui a falar que eu acho que a demissão dele não seria uma decisão correta, principalmente porque você fica naquele lance de ele sai, vai trazer quem, e eu não acho que uma mudança de treinador vai mudar o Corinthians exponencialmente, a menos que seja um puta de um treinador, a menos que você traga alguém como um Tite da vida, por exemplo, que não vai acontecer. Eu acho que uma saída do Antônio só prejudicaria internamente o elenco do Corinthians, coisa que já dá pra ver que acontece por toda a bagunça que o Corinthians virou de 2 semanas pra cá, com Vaidbet, com Carlos Miguel, enfim, vocês sabem aí tudo que tá acontecendo. Uma saída dele só prejudicaria em tudo isso também porque eu acho que ele é o menor dos culpados. O elenco é muito fraco, os jogadores aparentemente não têm sangue pra jogar no Corinthians. Esse jogo aí fica muito claro isso e é muito bizarro a gente avaliar isso porque contra o São Paulo todo mundo faz uma partida muito boa de se entregar, realmente de entrega a camisa, e hoje tem essa palhaçada aí, mas no geral, pro jogo de hoje, com o que o Antônio Oliveira fez, eu acho que ele fez o que podia ter feito. A minha reclamação é com relação ao treinamento, porque parece que esses caras não treinam. Mas sobre escalar, era isso que tinha pra fazer e o banco eu não consigo nem criticar ele, porque não tem opção. Eu não consigo nem julgar se colocar o Pedro Raul foi uma decisão correta ou errada. Foi errada porque não aconteceu nada depois. Mas se ele colocasse outra pessoa, ia acontecer o quê? Se ele coloca o Biro, se ele coloca, sei lá, o Matheus Araújo, o Giovani, o que ia mudar? Ia colocar o Moscardo? Ia mudar o jogo? Mano, sei lá, vou ficar de nota 3. Nada aconteceu aí. É uma ressalva que o Arthur Souza hoje estava no banco, né? Talvez para a vaga do Pedro Raul valia um teste, mas também eu concordo com você na sua avaliação sobre a questão do elenco, porque o Corinthians não tem opção. É difícil você avaliar um trabalho de um treinador, sendo que ele tem 11 jogadores titulares que têm posições que são contestáveis, ele perde 2 goleiros, ele perde o zagueiro titular para a seleção equatoriana, ele perde sua primeira opção de banco para a seleção paraguaia, aí o Pedro Henrique também é um cara que se lesiona, o Fagner é um cara que se lesiona, e não tem elenco. O Palácios machucou, já foi para outra cirurgia agora também, o Maicon vai ficar até o final do ano machucado, o Fausto Vera, que ele também pelo menos usa, é mau jogador, mas pelo menos ele usa e agora também já vai embora, já vai ser negociado. Tá todo mundo embora. Raul Gustavo ele também tava usando, foi embora. Tinha que ir mesmo. Aí você vê que tá desmanchando o elenco inteiro. Você vê a fragilidade. E ele ainda trabalha num ambiente que muito tempo os jogadores ficaram com salários atrasados e ainda estão com direito de imagem atrasado. Isso conta, rapaziada. Mas quer tumultuar o ambiente do Corinthians. Não é isso, mano. Mas conta. Se você não recebe, se o jogador não recebe, automaticamente ele não vai ter o desempenho que ele teria se ele recebesse. Então tem que colocar na balança. Diretoria confusa, nem sabe se vai ter reforço, elenco muito ruim, time pressionado. Eu acho que ele é culpado sim, porque ele tá não escalando o time em si mal, mas ele tá organizando os jogadores mal. Os jogadores estão mal posicionados, não tem jogada, não tem nada tático, não tem nenhuma jogada trabalhada, defensivamente está mal, ofensivamente está mal, então ele não tem o básico. Ele não consegue fazer o básico que é arrumar o time do Corinthians. Mas também tem todos esses pontos internos e também o fato do elenco do Corinthians ser muito ruim. Dito isso, não consigo julgar tanto ele assim, mas também a gente precisa pontuar que dá para colocar umas críticas nele. Eu vou seguir, pela falta de elenco, vou seguir com uma nota 3 também para o Antônio Oliveira, eu vou seguir que nem a sua, porque também eu acho covardia com ele cogitar uma demissão e também uma nota abaixo disso, porque, cara... E assim, rapaziada, acaba o jogo, a gente quer mudança, a gente quer que mude isso, mude aquilo, e o mais fácil é mudar o treinador. Mas de verdade, mano, não vai mudar nada. Você tirar ele e colocar qualquer outro treinador aí, qualquer treinador que esteja se destacando na Série A menos que seja um cara muito, muito fora de série. Não tem dinheiro pra fazer isso. Não tem dinheiro pra fazer isso, não vai mudar em absolutamente nada. Você tirar o Antônio Oliveira e você trazer outro treinador de médio escalão, vai acontecer a mesma coisa. Pode até conseguir uma vitória ou outra, mas o retrospecto vai ser o mesmo. Vai ser uma vitória, 4 empates, 5 derrotas, que vai ser até pior. Não adianta de nada. O time do Corinthians hoje é esse, até abrir uma janela e realmente alguma coisa efetivamente acontecer de contratação, a gente vai ter que se contentar com isso aí. É isso. Só para finalizar, o Antônio, no momento, para mim, quem cogita a demissão tá errado, por todos os motivos que você falou,
E aí ver se o Corinthians consegue contratar, porque também tem transfer ban, tem um monte de problema, tem falta de dinheiro. Se conseguir contratar e realmente municiar bem as posições, pegar ali pelo menos, no mínimo, um volante, pegar um zagueiro, às vezes, não sei, lateral, não sei se é a prioridade do momento, mas pegar mais uma opção de ponta, pegar um reserva de fato pro Yuri Alberto, porque o Pedro Raul deve ir embora, trazer um goleiro. Se conseguir forçar ali 5, 6 nomes, que eu acho que é difícil, mas caso consiga, aí dá pra gente começar a avaliar o trabalho do Antônio de fato. Aí dá um tempo caro, uma sequência aí de 1, 2 meses, 10 jogos para ver se evolui. Se não evolui, aí a gente cogita assim trocar de treinador. Mas até lá, rapaziada, dá para criticar, mas é muito difícil pensar em demissão, porque de todos os culpados ali, mesmo ele sendo um, ele é o menor deles. Uma coisa é você avaliar o trabalho do cara com Félix Torres, Romero, Maicon, Fagner, Diego Palacios, com todo mundo à disposição. Outra coisa é você avaliar o time de hoje e o time que você olha pro banco e você vê que não tem o que fazer. Então é isso, rapaziada. Tá entregue aí mais um pós-jogo, mais uma desgraça de jogo que a gente foi obrigado a acompanhar do Coringão. É só desgraça de vídeo que a gente faz, mano. Não tem um vídeo bom. Nem lembro qual foi talvez o pós-jogo bom. que a gente comemorou talvez tenha sido do Nacional. Do Racing a gente fez também, do Racing acho que a gente fez. A gente babou o ovo do Coronado de uma forma assustadora. Do Garro também. Enfim, a gente volta aí no domingo para falar de Atlético Paranaense e Corinthians, se Deus quiser, com o Corinthians no mínimo pontuando. Valeu, se inscreve aí, acompanha a gente nas redes sociais, tamo junto e vai Corinthians. Salve Corinthians.